Pronto, pode falar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à aula aberta da disciplina de Coleções Especiais. A disciplina de Coleções Especiais apresenta a aula aberta organizada pelo curso de Conservação e Restauração da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a coordenação das professoras doutora Maria Luísa Soares e Ana Paula Corrêa de Carvalho. A nossa convidada de hoje é Camila Rodrigues de Souza. Ela é mestre em Memória e Acervos pela Fundação Casa de Rui Barbosa, tem MBA em Gestão de Qualidade, graduação em Arquivologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduação pela Universidade Federal Fluminense em História do Brasil e graduação em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é arquivista no SESC RJ. O tema da palestra é Deus Samba, Desafios da Gestão Documental nos Acervos Portelenses. Passo a palavra para a doutora Maria Luísa Soares. Boa tarde, é um grande prazer realmente poder compartilhar com vocês a pesquisa da Camila. Foi também um grande prazer trabalhar com a Camila, ter a oportunidade de trabalhar com a Camila nesta dissertação. Publicamente gostaria de fazer um agradecimento ao professor Flávio Leal, que foi o co-orientador dessa pesquisa, e realmente as conclusões da Camila são muito significativas, são muito importantes, né? Quando nós pensamos em coleções, quando nós pensamos em organização de coleções, como isso acontece. Portanto, Camila, você terá 40 minutos. Eu realmente fico muito feliz de ter você um pouco mais perto na tarde de hoje e seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila, por sua participação. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com a professora Cuca, com todos vocês e com a Ana Paula. Dizer que é um prazer, né, e uma grande honra compartilhar esse momento com vocês e falar um pouquinho da minha pesquisa, tá? Vou começar compartilhando aqui uns slides. Peço que todos fiquem à vontade com as suas observações. No final da apresentação, eu disponibilizei o meu e-mail. Caso alguém tenha algum interesse a mais sobre a pesquisa, em bibliografia, por favor, fique à vontade, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Quando estiverem vendo, por favor, confirmem. Está carregando. Está carregando. Tá, só por em tela cheia agora. Estão visualizando? Já está em tela cheia para mim. Não, aqui não. Já está em tela cheia. Espera aí, que eu vou tentar. Clica no modo de apresentação, lá embaixo, Camila, no teu lado direito. Isso aí. Eu já cliquei. Para mim tá abrindo tela cheia, para vocês não? Estranho. Será que eu tento no PDF? Se já tiver convertido, tudo bem. Se não, pode deixar assim, tá bem visível. Dá para ver bem? Qualquer Dá, coisa, dá vocês sim. me avisem. Porque para mim ela tá de tela cheia. Dá para ver sim. Bom, gente, boa tarde novamente. O tema da minha pesquisa fala basicamente sobre a gestão documental na Escola de Samba Portela, que é uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro. Não sei se todos estão assistindo, são do Rio de Janeiro, mas é uma escola de 1923, é uma escola quase centenária, né? E é uma escola muito tradicional do Carnaval Carioca. Bom, a escolha sobre o tema foi primeiramente por eu ser torcedora da Portela. Eu morei no bairro de Madureira por 5 anos e o meu endereço era na rua paralela à quadra da escola. Embora quando eu fui morar no bairro eu tinha 11 anos de idade, então não foi imediatamente minha relação com a escola, né? Eu comecei a frequentar a escola aos 13 anos, através de um amigo, que
foi tocar na bateria e acompanhava esse amigo nos ensaios, né? E comecei a me aproximar afetivamente da escola, participando de todos os eventos, né? Me envolvendo um pouco mais com o carnaval em si. Até então, nesse momento, mais preocupada com a questão do desfile, que eu acho que é a referência mais próxima que cada um de nós tem, que a grande parte das pessoas tem com as escolas de samba. E mais para frente se desenvolveu em uma vontade de trabalhar profissionalmente com o carnaval. Bom, na questão da formação profissional, eu sou historiadora, né? E posteriormente fiz a faculdade de arquivologia também. E como não tenho nenhuma aptidão artística para trabalhar, vamos dizer assim, nas atividades fins que envolvem o carnaval, né? Que é esse trabalho mais artístico, né? O carnavalesco, o pessoal que trabalha no figurino, que trabalham na construção dos carros alegóricos, enfim, eu não tenho nenhuma aptidão por essa área. E fiquei tentando, infelizmente, porque eu acho belíssimo, eu acho, enfim, é uma dádiva, né? E aí eu tentei, de alguma forma, tentar aplicar a minha formação com essa paixão pelo carnaval, né? Inicialmente, isso era muito difícil, até porque no início, 13 anos, em 1998, então no final dos anos 90, né? No início dos anos 2000, pouco se sabia sobre os profissionais do carnaval, como até hoje a gente ainda sabe muito pouco, né? Então a gente tinha sempre a figura, a referência do carnavalesco, mas pouco se sabia do processo produtivo de uma escola de samba. Então, de imediato, eu não conseguia identificar onde eu poderia colaborar, né, profissionalmente com a minha escola. Para além, né, dessa formação profissional, eu comecei a entender que aquela quadra, aqueles eventos iam muito mais do que aquele dia de desfile, né, daquela 60 minutos, 85 minutos, enfim, daquela 1 hora e alguns minutos que passa pela avenida, que a gente tem aquele boom de explosão, de alegria, enfim, de afetividade. E aí eu comecei a frequentar os eventos fora desfile, né? São as feijoadas, os shows, a reunião dos departamentos, das escolas, como a velha guarda, os compositores, né? E comecei a entender que, para além daquele dia de carnaval, existia uma sociabilidade dentro dessa escola, né? Que de uma forma ou de outra, você vai perceber, quando você vai vivendo, né, tendo a experiência, você pouco percebe a importância daquele fato. Quando você leva isso para fora e você começa a analisar diante de outras formas de sociabilidade, você entende quanto isso é valioso e fundamental para a vivência e manutenção das escolas de samba. Então, essa transição entre ser apenas um evento de entretenimento até se consagrar como um espaço de sociabilidade vital para a manutenção desse evento, que é uma escola de samba, foi uma transição ainda complicada, né? Aquela percepção da menina de 13 anos só foi ter esse outro olhar já mais na vida adulta, né? Pós-faculdade. O que a gente percebe também é que o esvaziamento do papel político e social dessas escolas de samba. Como eu falei anteriormente, ainda muito ligado à parte de entretenimento, que é o que a gente tem, né, conhecimento, mas pouco se fala do caráter identitário, né, do papel social de formação, formação profissional, né, não só das áreas que são mais conhecidas, como o trabalho artesanal, o trabalho com arte, mas principalmente na ala dos compositores, na confecção de sambas e principalmente na formação de profissionais que fazem da sociabilidade, do estudo da cultura popular, uma forma de progressão profissional em todos os sentidos, tá? Bom, pouco se fala, né, pouco se estuda ainda, infelizmente, as escolas de samba fora dos seus espaços, né? O que a gente observa hoje em dia é que tem um grupo interessado, né? Isso até faz parte da minha pesquisa, né, de uma das conclusões da minha pesquisa, que tem sempre um público interessado sobre o assunto, mas ainda esse palco de discussão ainda está muito limitado a grupos de pesquisa ou alguns grupos dentro apenas das próprias escolas, ainda não tem uma divulgação ampla sobre o que é feito e principalmente do que é estudado, né, e das possibilidades de entendimento de uma escola de samba para além dos desfiles, tá? Esse item escolas de samba na academia,
durante a minha pesquisa, eu também consegui observar, fiz um levantamento pela base do CAPES de quantos temas, né, envolvem as escolas de samba. Fiz mais ou menos um recorte a partir de 2003, que foi o ano que eu ingressei na UERJ, né, na minha primeira faculdade, até mais ou menos o ano de 2020. E a gente vê que tem uma demanda ainda, né? Tem muita gente pesquisando escola de samba, falando sobre escola de samba, mas ainda pouco divulgado, difuso, até mesmo pelas próprias escolas. Então, procurei entender o que está acontecendo, se tem gente interessada em estudando sobre o tema, porque a gente ainda pouco sabe, né? Bom, a sinopse do meu enredo, né, foi basicamente os pontos aonde eu queria chegar. Eu procurei atentar basicamente sobre os acervos, né? Que era uma maneira de eu de conseguir atrelar as minhas duas formações, né? História e arquivologia, e poder contribuir para a minha escola com um pouco do conhecimento que eu tenho sobre esse tema, né? Teoricamente, antes de analisar profundamente esse objeto. Camila, E aí, oi. desculpa te interromper, mas eu acredito que não está passando o slide. Está no primeiro ainda. Eita, deixa eu tentar o PDF. Passou agora, tá? A sinopse no enredo. Para mim já tinha. Então, porque eu estava na tela ampla. Eu vou então voltar o meu para normal, como vocês estão vendo, que acho que pode facilitar, pode ter dado alguma coisa. Vocês estão vendo agora a sinopse? Isso. Acervos das escolas de samba, dificuldade de investigação. Ótimo, obrigada. Então, a minha sinopse, né, o caminho que eu procurei percorrer para construir a minha pesquisa, foi falar um pouco desses acervos das escolas, né, os objetos. Na verdade, não tem como você dimensionar acervo numa escola de samba, primeiro, que pouco se registra, né, desde o início, né, as escolas de samba vêm de um processo, como grande parte da população sabe, e até hoje ainda tem esse estigma de marginalizado, né, por ser considerado uma cultura ainda um pouco menor, né, mesmo tendo toda essa repercussão, atrativo turístico, construção social, todos esses itens que eu já falei anteriormente, ainda é muito negligenciada enquanto objeto de pesquisa, né, e principalmente enquanto campo de conhecimento. Então, pouco ainda se registra da vivência, do dia a dia dessas experiências das escolas de samba. Isso desde sua origem, né, a partir de 1920, né, a partir do primeiro concurso, em 1933. E um outro ponto interessante, porque além de ter pouco registro dessa atuação das escolas de samba também, por ser uma cultura extremamente oral, né, basicamente composta de registros orais e pouco divulgados ainda, né, desconhecidos pelo grande público, as escolas de samba, em sua origem, eram retratadas basicamente pela imprensa, né? Então, era sempre pelo olhar do outro, pela voz do outro, pela análise do outro. E, às vezes, o outro não tinha aquela vivência, não tinha a experiência das escolas de samba em sua raiz, né? Em seu local de acontecimento. Então, vinha carregada, né? Muitas vezes de preconceitos, né? De dogmas, enfim, de questões que à época e ainda hoje continuam estigmatizando essa manifestação. Não só as escolas de samba, mas o samba no geral, né? A escola de samba é apenas mais uma manifestação, né? Que quem sabe uma das mais conhecidas, que talvez tenha maior divulgação em âmbito mundial, mas segue ainda com muitos problemas, principalmente na sua aceitação, na sua afirmação e sua construção diária enquanto patrimônio nacional. Então, a minha contribuição foi justamente pegar parte desses acervos, como eu falei, a gente tem uma dificuldade para localizar esses acervos, e eu busquei 3 frentes dentro da minha escola para poder tentar entender um pouco como se constrói o caminho dessa gestão documental, ou como esses acervos se comportam, como eles têm lugar ou não têm lugar dentro das escolas de samba. Como dificuldade de investigação é a fragilidade na localização dos registros, como eu coloquei, né? Embora as escolas sejam um celeiro de memórias, espaço de sociabilidade, acolhimento, lugar afetivo, pouco se tem, né, divulgado sobre esse tema, pouco ainda se tem sobre
que eventos, em que momento essas pessoas conseguem externar e registrar e deixar em suas escolas todos esses sentimentos, né, e todo esse lugar de pertencimento. Quando localizamos esses acervos, como eles se organizam, né? Essa é a grande questão da minha pesquisa. Passou agora para vocês? Está tudo bem? Sim, passou. Então tá. Bom, eu delimitei alguns objetivos, né, para a minha pesquisa, né, de fato é muito ampla, eu estava tratando uma instituição centenária, né, embora a Portela seja a escola de samba mais antiga, também temos dificuldades para localizar registros visuais, não só escritos, né, mas áudios, vídeos, enfim, objetos, e ainda é uma saga ainda que precisa de um apoio um pouco maior, principalmente uma percepção das escolas de samba sobre esse material. Então, eu traduzi como objetivo ampliar a discussão sobre o tratamento documental em espaços sociais, onde predominam a informalidade e a intuitividade como estratégia de gestão, tá? Informalidade aqui no sentido, gente, de não ter uma política definida de organização documental para aquele espaço, mas de uma forma ou de outra as pessoas acabam se organizando à sua maneira para manterem seus legados, tá? Então é nesse sentido. Valorizar a gestão documental nas escolas de samba como ponto de diálogo entre múltiplos saberes, personagens e registros, impulsionando sua pesquisa enquanto campo de conhecimento. Como eu falei anteriormente, há muito interesse sobre o universo das escolas de samba, onde você pode discutir política, economia, cultura, arte, moda, história. Então, é um universo amplo e fascinante para qualquer tipo de tema. Você estuda engenharia, você estuda administração, então é um campo muito ainda pouco explorado na sua versatilidade. Então, eu acho que valorizando a gestão documental, né, a minha ideia era mostrar que valorizando essa gestão é mais uma oportunidade de referenciar e trazer as escolas para o cenário pesquisável, né, para o cenário de conhecimento. Apresentar os departamentos culturais das escolas de samba como potenciais espaços de gestão dos acervos, reconfigurando seu papel estratégico na estrutura das agremiações. Os departamentos culturais iniciam nas escolas de samba a partir da década de 60, com a primeira experiência na Imperatriz Leopoldinense. Até então, foi o departamento criado como área de apoio à confecção de enredos, então, junto aos carnavalescos, e ele ficou restrito a essa atividade por muito tempo. Em algumas escolas, essa tendência ainda permanece, né? Hoje em dia, como a gente vai ver aqui mais para frente, temos algumas experiências, né, da escola de samba, a própria Portela, o Salgueiro, e a Imperatriz, de uma certa forma, tem traçado um outro caminho para o departamento cultural, não apenas de auxiliar no enredo, mas para promover a memória da escola durante todo o ano, né? Com exposições, feiras, divulgações de acervo, enfim, no seu amplo sentido. E sinalizar a efetividade da gestão documental nas escolas de samba como um sinal de mecanismo de atração de investimentos financeiros através da transparência de seus processos e do uso hábil de suas informações. Nada mais legítimo do que atrair investimentos, né? Quando você traz transparência aos seus dados, quando você traz transparência às suas informações. E a gestão dos acervos, não apenas do acervo histórico e memorial, é um passo importante para que a visibilidade da escola, né, como uma escola passível de receber investimentos, uma escola que mostra a sua organização a partir dos seus dados, pode ser um ponto importante e fundamental para o financiamento das escolas, que vem sendo, ano após ano, um dos grandes impeditivos da realização dos desfiles, né? Opa, entrou alguma coisa. Desculpa, gente, que entrou uma... Bom, no meu primeiro capítulo, eu dominei Barracão de Memórias, né? Nesse primeiro capítulo, eu procurei fazer uma revisão histórica com todas as restrições, né? Que é o que a gente encontra de registro sobre as escolas de samba, né? Trazendo o seu nascimento, a construção social
das classes até da relação da cultura africana com a cultura brasileira, né? Como vem sendo desde de 1920, a gente veio fazendo recorte a partir da escravidão, da chegada dos negros, principalmente no Rio de Janeiro, da importância da pequena África na construção dessas escolas, né? Porque ali se estabeleceram as estruturas de locais de sociabilidade, espaços de sociabilidade e manifestação na cidade do Rio de Janeiro, principalmente para a cultura das escolas de samba. É a partir dali que começam as festas, a relação das escolas de samba com as outras áreas da cidade, onde atraiu intelectuais, jornalistas, políticos, né? Então eu faço uma revisão histórica, né, do surgimento das escolas de samba, tá? E o seu desenvolvimento até chegar ao patamar de competição, né? Ao caráter de competição como a gente conhece hoje, que é a disputa com prêmios, com público, em um local específico, organizado. Então, o primeiro capítulo tem mais ou menos esse objetivo. Fala desse crescimento institucional, de sair de uma manifestação até então muito local, né? Popular, em âmbito que acontecia sempre nas ruas, né, localizadas em alguns bairros, né, depois a gente vai ver que isso se expande por toda a parte da cidade, até a estrutura que a gente tem hoje, né, de cargos alegóricos enormes, de contratação de profissionais renomados, enfim, toda essa repercussão que a gente já conhece, né. Falo também um pouco sobre o fortalecimento das escolas de samba enquanto patrimônio, né? Enquanto legado, que é uma batalha desde dos seus primeiros passos, né? De entender que aquilo ali é muito da gente, é cultura nacional, é legítimo, né? É miscigenado também, mas há que se respeitar as suas raízes, principalmente, e que isso não é apenas um entretenimento do carnaval, né? Isso também é um entretenimento do carnaval, mas há toda uma construção anterior a isso, principalmente no que compete à construção de identidade, né? De sociabilidade, de promoção profissional, enfim, onde as pessoas sentem que podem estar em casa e, ao mesmo tempo, contribuindo com as suas experiências, né? É um momento em que todo mundo dá um pouco da sua parte para fazer um espetáculo maior, né? Que é deixar a sua escola funcionando. Falo também, né, nesse capítulo sobre um evento importantíssimo que mudou um pouco o caráter, né? Tirou do lugar de apenas referencial como patrimônio e passa a ser registrado através do IPHAN, né? Em 2007, três formas de samba são registradas como patrimônio material, que é o samba enredo, samba de terreiro e samba de partido alto. As escolas de samba entram aí na categoria de samba enredo, e esse dossiê das matrizes africanas, gente, é um material muito interessante, ele está disponível também. Quem tiver interesse, depois quiser mandar um e-mail, eu posso compartilhar, porque ele vem trazendo toda essa trajetória, falando todo o histórico do samba, faz um pequeno levantamento, um inventário do que se tem do samba na cidade do Rio de Janeiro, pelo Brasil, mas basicamente a bibliografia que a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Esse é o inventário de 2007, e na minha pesquisa eu constatei que, infelizmente, é o inventário mais atualizado que a gente tem sobre fontes de samba e escolas de samba. Isso me entristeceu bastante, né? Mas, por outro lado, motivou a gente procurar, né, uma nova maneira de registrar o que veio daí para frente. É um trabalho muito rico, é um trabalho excepcional. Não sei se vocês conhecem o Museu do Samba, fica aqui ao lado da Quadra da Mangueira. É um local de pesquisa que tem toda a história do samba do Brasil, né? Mas basicamente essa vivência aqui do Rio de Janeiro conta com depoimentos de sambistas. Quem tiver interesse também, hoje a gente consegue acessar os depoimentos online, eles têm uma lista bem significativa, com mais de 100 personagens que deram seu depoimento para o museu. É um trabalho muito bonito. Estão agora com um projeto social de pré-vestibular também,
Então, eles têm trabalho com agentes culturais, né, de promoção de agentes culturais nas comunidades. Então, é uma instituição muito relevante e que me ajudou muito nesse meu trabalho, tá? Então, o Museu de Samba tem essa experiência e esse compromisso de salvaguarda, né? Então, hoje em dia, a instituição referencial que a gente tem para salvaguardar a memória do samba é o Museu do Samba, tá? Tem muitas restrições também de patrocínio, né? O pessoal trabalha ali com muita dificuldade, mas com muito amor e comprometimento, e vale a pena acompanhar as atividades deles. O programa de história oral de lá, que é referencial, né? Todos os personagens das escolas de samba querem dar o seu depoimento para o Museu de Samba, porque fica marcado, né? É uma pesquisa muito aprofundada, os profissionais de lá são muito competentes, eles fazem um trabalho muito bonito e, principalmente, em que o resultado é imediato, né? Após, você percebe que durante a entrevista o personagem fica emocionado, fica lisonjeado de estar ali registrado parte da sua história, tá? E eu falo também um pouco das escolas de samba na universidade, em que eu vou mencionar sobre esses estudos que eu falei, né? De 2003, que foi o primeiro ano de política de cotas aqui na UERJ, né, que foi a primeira universidade do país a implantar essa política. Eu fiz um recorte de 2003, mais ou menos até o ano de 2020, de quantos trabalhos tinham sobre escola de samba na base do CAPES, né? Então, a gente tem uma procura muito grande, a gente observa que, a partir da política de cotas, esse quantitativo aumentou, isso é um indício muito forte, porque os locais, né, as pessoas que estão ao redor das comunidades e das áreas ainda periféricas, que têm essa identificação com o seu bairro, com a sua região, estavam chegando à universidade. E mais do que louvável, né, e justo trazerem esses temas para a universidade também. Bom, e nas escolas, por onde andam as memórias? No segundo capítulo, eu vou falar um pouco desse papel dos departamentos culturais, né? Como eu falei inicialmente, eles foram criados na década de 60, né, com a primeira experiência da Imperatriz Leopoldinense, muito voltados ainda para o desenvolvimento de enredo, tá? E ao longo dos anos, a gente foi vendo que com o papel do carnavalesco, né, nos anos 60 também, que vem essa figura, né, da concentração da confecção do desfile a partir da imagem, né, da figura do carnavalesco, o departamento cultural ficou sendo uma área de apoio, né, e não sendo uma área exclusiva de desenvolvimento de enredo. Então, ao longo dos anos, ele foi perdendo um pouco o papel, conforme foram se destacando os carnavalescos, cada vez mais trabalhando de forma individualizada, né? Isso é uma tendência agora que vem diminuindo bastante, né? Hoje em dia a gente tem escola que tem comissão de carnaval, né? Não concentra o seu trabalho na imagem de um carnavalesco. Os departamentos culturais ficaram deslocados de sua função inicial, e algumas escolas não conseguiram se reinventar, né, e aplicar a notoriedade, principalmente ter o apoio institucional para desenvolver outras atividades, tá? No caso específico aqui da Portela, é uma escola que tem um departamento cultural muito atuante, é um departamento cultural muito atuante, tem o reconhecimento do seu trabalho não apenas pela escola, mas pelos pares, né? É um departamento referencial das escolas de samba. Quem tiver interesse também, ele tem um site bem legal, bem completo, né? A experiência do Departamento Cultural da Portela atual, o meu recorte do Departamento Cultural é a partir de 2013, né? O Departamento Cultural da Portela, ele é da década de 70, ele é de 1972, mas o meu objeto de estudo veio a partir de 2013, porque foi o início de uma nova gestão na escola, né? A gente vinha de uma gestão complicada na escola, que não conseguiam desenvolver nenhum tipo de atividade, até que os torcedores da escola criaram um site chamado Portela Web e começaram a divulgar as histórias da escola. Essas pessoas foram a campo, foram para a Biblioteca Nacional, Museu Nacional, e começaram a coletar as memórias da escola, né? Quem é portelense ou quem conhece um pouco a história da Portela, os anos 90, na verdade, o último título tinha sido em 84, então a escola já amargava um jejum muito grande de títulos, e a escola
com problemas de investimento, o carnaval não saía, quando saía estava muito aquém da expectativa. Então, esse grupo se reuniu e falou, não, a gente tem que tentar mostrar que essa escola já foi grande, essa escola é a maior campeã, inclusive até hoje, né, campeã do Carnaval Carioca. E eles começaram a se mobilizar e criaram um site chamado Portela Web, em que trataram a memória da escola, trazendo os campeonatos, depoimentos, tudo por iniciativa deles, como maneira de acordar, né, e trazer um frescor dessa escola. E esse mesmo grupo, em 2013, participou das eleições, né, um novo presidente, e esse grupo tomou posse do Departamento Cultural, que é o grupo que está até hoje, né, com algumas modificações, mas a grande parte é remanescente desse site Portela Web. E isso me chamou muita atenção, por isso eu resolvi fazer o meu recorte, a análise do Departamento Cultural a partir dessa experiência. Tá? Então, como é que eles procuraram ouvir os torcedores, né? O que eles queriam ouvir no Departamento Cultural da escola? Então, eles distribuíram um questionário nas feijoadas, que são os eventos em que a escola tem grande público, né? Tirando o período de escolha de samba, de carnaval, né? Durante o ano, o período que a gente tem de mais acesso ao público é durante a feijoada, em torno de 6.000 pessoas, dependendo do período. E então eles distribuíram um formulário com algumas perguntas, enfim, deixando o torcedor, o frequentador da quadra, falar sobre suas expectativas, tá? E a partir desse projeto, né, a partir dessas perguntas, eles viram que eles elegeram alguns projetos pilotos, né, que foram as exposições, primeiro para dar vazão a esses acervos todos que eles tinham pesquisado, eles tinham muito material, né, da época do Portela Web, o Portela de Asas Abertas, que se tratavam rodas de samba, né, temáticas, trazendo toda vez um compositor novo da escola, né, uma maneira de divulgar e difundir todo esse repertório da Portela, que é gigantesco. O Cine Samba Candeia, né, que era trazer justamente filmes que tratassem não só a história da Portela, mas do samba no geral. Então, era uma vez ao mês, botava um telão na quadra, chamava a comunidade. Bem interessante esse projeto também. E os consulados? Consulados são pequenas portelas espalhadas por aí. Hoje em dia, a gente tem consulado em São Paulo, em Minas Gerais, em Brasília e até mesmo no Japão, né? Então, são pessoas que levam essa essência do trabalho do Departamento Cultural e de outras áreas da escola também para aplicar em seus bairros, nas suas cidades, né? E é uma forma também de divulgar o samba, não só a história da Portela, principalmente a história da Portela, mas de levar um pouco da cultura das escolas de samba para todo lugar, né? Sabemos que é um evento universal, e então o papel dos consulados seria uma maneira de estabilizar, né, toda essa ofertar de maneira estável e mais próxima, né, toda essa cultura das escolas de samba. Bom, os 3 acervos, como eu falei para vocês, eu tive que optar, né, um acervo muito rico, embora disperso, né, a Portela tem muita coisa, todo mundo tem alguma coisa sobre a Portela, em todos os lugares. Então, o recorte na minha pesquisa, ele privilegiou 3 instâncias de acervo. Eu busquei um acervo da Portela que ficasse uma instituição privada, que foi o acervo que eu pesquisei na Liesa, um acervo da Portela que ficasse na própria escola e um acervo da Portela de posse de um componente, né? Então, os acervos pesquisados foram a Portela na Liesa, o acervo do Departamento Cultural da escola e o acervo da porta-bandeira Irene Silva, que foi porta-bandeira da escola de 1969 a 1976, tá? O acervo pessoal. Bom, no acervo Portela na Liesa, primeiro a Liesa, né, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, ela foi criada em 1984 pela cúpula do Jogo do Bicho, né, e se mantém até hoje. E foi uma liga criada para administrar os desfiles das escolas de samba, né? Ter controle de ingresso, de estrutura, regimento, né? E se mantém até hoje na organização do Carnaval Carioca, tá?
A Liesa, ela tem um centro de memória da Liga, que foi inaugurado em 2002, né? Poucas pessoas sabem desse centro de memória. Infelizmente, por conta da pandemia, ele está fechado também, né? Mas é um local que tem, basicamente, documentos de todas as escolas de samba. Ou vídeos, ou recortes de jornal, mas a menção, principalmente do grupo especial, né, do Rio de Janeiro. Então, são pequenas caixas que eles têm de documentos com alguma documentação dessas escolas. Todo esse material foi coletado por Irã Araújo, né? O Irã Araújo foi o responsável por criar o Centro de Memória da Liesa, um personagem importantíssimo para a história do Carnaval Carioca. Ele é um médico, né, pesquisador, e ele era apaixonado por Carnaval. Então, ele foi um gestor dessa estrutura do Carnaval, criou o regulamento, ele também ele foi, por muito tempo, diretor cultural da Portela também, participou também do primeiro departamento cultural na Imperatriz Leopoldinense, é uma figura importantíssima, né? Instituiu o curso na Estácio, né? O curso de graduação na Estácio sobre as escolas de samba, sobre carnaval. Quem tiver também mais interesse sobre a história do Irã Araújo, um amigo de turma fez o trabalho sobre o acervo pessoal dele, também é bem interessante, eu posso indicar no final. Bom, o Irã Araújo, né, dirigiu o Centro de Memória até 2006, e ele foi também membro do Cultural da Portela de 72 a 78, né? Atualmente, o Centro de Memória da Liesa é gerido pelo filho do Irã, que é o Fernando, tá? O acervo era composto também pelo acervo pessoal do Irã Araújo e o acervo do Museu do Carnaval. O Museu do Carnaval foi um projeto da década de 80, que infelizmente também não vingou. Era um projeto que o Irã Araújo ia recolher todo esse material das escolas de samba e disponibilizar lá no Sambódromo, na Sapucaí. Infelizmente, por questões de investimento, né, o projeto não foi para frente e ele foi extinto no início da década de 90. Tá? Bom, o acervo da Liesa, que eu pesquisei sobre a Portela, foram basicamente fotografias, documentos textuais, livros, mídias do projeto Museu Histórico Portelense. Esse projeto Museu Histórico Portelense é um projeto de história oral, realizado na década de 70, né, pelo Isnar Araújo, e ele é basicamente a coleta de depoimentos de figuras, né, de personalidade da escola, né? Na década de 70, o chamado samba raiz, isso é um momento de profissionalização, quase mercantilização das escolas de samba. Então, a velha guarda, os antigos sambistas estavam incomodados, né, com os rumos que as escolas de samba estavam tomando. Então, esse projeto Museu Histórico Portelense foi uma maneira de marcar o lugar desses antigos dentro das escolas, em que eles traziam as suas vivências, as suas experiências, falavam quanto aquilo era importante para eles e, principalmente, marcavam seu lugar na história da escola como maneira de enfrentar os novos momentos, né, que o carnaval, principalmente a profissionalização do carnaval, as disputas estavam tomando. Então, é um projeto, vamos dizer assim, uma ferramenta, né, de luta, de manutenção do chamado samba raiz dentro das escolas de samba. Então, lá a gente tem esse acervo do projeto do Museu Histórico Portelense, alguns livros atas. Os livros atas são os livros que os jogadores recebem nos dias dos desfiles para avaliar, né, em que a descrição de todo o enredo, carro por carro, tipo de fantasia, em que você tem um detalhamento do desfile que vai ser apresentado. Parte do acervo encontra-se digitalizada, mas a consulta, infelizmente, na Liesa é somente em loco, o que, durante a pandemia, deu um grande problema para a minha pesquisa, mas foi solucionado. Bom, deixa eu ver aqui como é que tá. Bom, na Portela, o meu foco foi pesquisar o acervo do Departamento Cultural. Conforme eu falei, esse acervo que estava de posse do grupo de Portela Web, e está disponibilizado, todo o acervo do Portela Web tem na página do Portela Cultural, quem tiver interesse, fala sobre as décadas da Portela, sobre os segmentos, Mestre Sala Porta-Bandeira,
compositores, os enredos, as sinopses. Então, eu peguei um pouco desse enredo, desse material, e do material das exposições, né? O material que eles tinham armazenado fisicamente lá na quadra, né? Que é onde fica a sede do Departamento Cultural. Bom, a organização do acervo segue o parâmetro estabelecido pelo executor de cada projeto, ou seja, não tem um programa padrão de execução, de organização, de utilização do acervo. Cada um responsável por aquele projeto vai fazer a maneira que acha conveniente, né? Tudo passa por uma aprovação, né, do grupo, da diretoria, mas a proposta é feita sempre pelo responsável por aquela exposição. Não tem um padrão, não tem um modelo para execução de utilização desse acervo. Um passo interessante é que as exposições, elas são itinerantes, né? A Portela tem uma parceria com o Madureira Shopping, então a gente tem um espaço lá, né? Eu falo a gente, mas enquanto torcedor, tá, gente? É o que eu vou falando, quando eu já estou dentro. A Portela tem um projeto, tem um espaço no Madureira Shopping, então todas as exposições da escola geralmente transitam por lá. Então, é uma maneira também de se aproximar da comunidade, não só da sua comunidade local, né? Mas das pessoas que transitam sobre o bairro de Madureira. E um dos grandes feitos desse departamento foi justamente não trazer apenas a referenciação ao título, aos desfiles, mas trazer outros pontos interessantes de análise para a percepção dessa escola enquanto grupo social, enquanto grupo político, enfim, profissional. E eles procuraram trazer nessas exposições alguns pontos vitais, né, para a construção dessa escola, trazendo características como dança, música, gastronomia, indumentária, e o próprio projeto de história oral, né, recuperando aquele projeto Memória dos Portelenses, que foi da década de 70, e trazendo um novo formato a partir de 2017, né, com novos personagens. Bom, outro fato importante também que eu observei durante a minha pesquisa é que ao falar com as pessoas, ao se identificarem nas exposições, ao localizarem conhecidos, elas acabavam informando essas pessoas, e essas pessoas iam à escola e davam seu depoimento e traziam seus acervos. Então, as exposições, as festas, as rodas também foram uma maneira de construir esses acervos que posteriormente vão fazer parte do programa Memória dos Portelenses, né? Então, uma vez que a pessoa era reconhecida numa imagem, ela voltava à escola e tinha interesse em disponibilizar o seu acervo, enfim. E as pessoas conhecessem um pouco mais da história dela dentro da escola, né? Que é o que eu traço aqui como a integração dos projetos. Todos os departamentos, isso é um ponto importante, né? No caso da Portela, todos os projetos do Departamento Cultural estão publicados no site, então o site é bem completo, quem tiver interesse, o que não acontece em outras escolas, né? Que às vezes a divulgação fica muito limitada aos componentes da escola. Então, no caso da Portela, todos os projetos estão detalhados, né? Descrição, o ano, com fotografias, então ajudou bastante na minha pesquisa. Trouxe aqui 2 exemplos, né, desses trabalhos do Departamento Cultural, né? Um passo importantíssimo foi a associação do Departamento Cultural da Portela com o Departamento de Marketing. Isso foi uma sacada muito importante para a escola, e principalmente para a visibilidade do Departamento Cultural, né? Que aí trata essa associação não só com o Shopping de Madureira, mas em que todos os eventos em que a Portela é convidada, esse material do Departamento Cultural ele circula de alguma forma, né? Então e criou a partir daí também um programa de sócio-torcedor, que é uma maneira também de você estar próximo da escola e contribuir de alguma forma. E aí, uma vez estando próximo da escola, você vai lá, vai entender um pouco da sua história e acaba, né, se reconhecendo nesse material. É a foto que eu estou trazendo aqui, né? A foto à esquerda trata de uma exposição sobre discografia da Portela, né? Porque a gente acha, mas só produz música para o desfile, para Sapucaí. Não, os compositores produzem samba o ano inteiro, né?
E para Sapucaí, a gente só geralmente ouve o samba que ganhou, né? O vencedor. E a gente tem todas, para vocês terem uma ideia, numa disputa de samba, a gente tem mais de 100 sambas, né? E às vezes para a final vão só 3. Então, onde é que fica essa discografia toda, né? Fica por aí, como é que é isso? Como é que os compositores fazem? Alguns gravam, outros não. Então, essa discografia, né, ainda a ser descoberta, foi alvo de uma das exposições, tá? Que aí seria trabalhando o fator música. Do lado direito, a gente tem a Marlene, que era dançarina, ela dançava dança de salão, e na exposição sobre dança, ela ainda frequenta a escola, ela achou uma foto dela na exposição. Então, ela, depois dessa exposição, em que ela reconheceu a foto, ela foi convidada a dar o depoimento dela para o programa Memória dos Portelenses, e também disponibilizou parte do seu material para a escola, né, para estudos, enfim, para divulgação. Bom, no que compete a acervo pessoal, que eu falei sobre a escolha de um componente, eu escolhi, na verdade eu não escolhi, né? A Irene me escolheu. A Irene Silva. A história com a Irene foi bem engraçada. Na minha turma de mestrado, né, tinha um amigo, né? Tem um amigo da turma de mestrado, que ele foi do Departamento Cultural da Portela, foi totalmente coincidência, não sabia. E ele tinha o acervo da Irene, a Irene doou o acervo dele para ele, e ele não tinha trabalhado esse acervo ainda. Então, ele, no meio da pandemia, que a gente não conseguia acessar nada, não tinha acesso a nada, eu falei, gente, eu preciso analisar um acervo pessoal. E aí ele me ofereceu o acervo da Irene para poder, para inserir na minha pesquisa, né? Então, a Irene foi me apresentada. Eu, como portelense, também não sabia da história da Irene. Ela foi a primeira porta-bandeira da escola de 69 a 76, tá? Ela é professora primária de formação. Também dá aula sobre o ofício dela, que é porta-bandeira, né? Em algumas escolas. Ela passou por grandes escolas, como Imperatriz, ficou um grande tempo na Portela, passou pela Ilha, pela Unidos da Tijuca, enfim. Pelo Império Serrano, onde foi campeã em 87 do Estandarte de Ouro. E eu não conhecia a história da Irene. Então, quando o acervo da Irene chega, né, através do Walter, foi uma surpresa dupla, né? E comecei a correr um pouco sobre a história da Irene. A Irene, ela fica na escola por algum tempo, né? Ela fica na Portela até 76. E depois ela vai para outras escolas e se afasta um pouco do carnaval. No ano de 2007, ela vai à escola e pede para desfilar. Olha, não precisa ser numa fantasia, não, que dá uma blusa, alguma coisa. E aí ofertaram para ela uma blusa com 4 vezes o tamanho dela. E ela achou uma ofensa e se afastou da escola. Desde então, ela rompeu relações com a escola. Durante a coleta do depoimento, né, de um mestre-sala, ele menciona a Irene em seu depoimento. E o Walter, né, que é o Walter, então, o meu amigo de mestrado, que fazia esse trabalho do Memórias Portelenses, ele que fazia as entrevistas, os roteiros e aplicava, falou assim, mas essa Irene ainda é viva? Ele falou, me passa o contato dela, será que ela vai querer falar? E ela quis. Então, ela volta para Portela em 2017, pelo programa Memória dos Portelenses, e dou o seu acervo para o Walter, né? Falou, olha, você que me trouxe de volta, eu estou muito feliz de estar aqui na escola. Ela recebeu homenagem, dançou com a porta-bandeira atual, né, que é a Lucinha Nobre. Enfim, ela volta à escola. E aí ela grava um depoimento para o Memória dos Portelenses em janeiro de 2017. E em junho de 2017, ela grava o depoimento dela para o Museu de Samba, que era um espaço que ela também não conhecia. Né? Então, ela volta para esse meio de uma maneira inesperada, né? Até então ela se achava ainda esquecida, que ninguém lembrava da história dela. Então, o acervo da Irene tem todos esses atrativos, né? De uma maneira de reconhecê-la, né? E ela se reconhecer de uma outra forma. Tá? Aqui tem uma fotinho da Irene, eu vou passar daqui a pouco um vídeo para vocês verem a Irene em ação. A Irene também é conhecida no Carnaval Carioca pela sua nota 15, né? Era a nota máxima. E no ano de 76, na verdade, até hoje, ninguém tem a nota 15 no Carnaval, que era
3 jurados, máxima nota 5, porque hoje em dia também o critério mudou, mas ela era conhecida também por Irene 15, porque ela foi a única em ter essa nota máxima, né, no carnaval. E essa nota 15 dela é alvo de investigação pela própria Lucinha Nobre, num projeto da UFRJ, daí, né, do Observatório do Carnaval, um projeto de extensão. Eu não sei como é que está o andamento desse projeto agora, porque por conta da pandemia, eu acho que deve ter tido algum atraso. E ela vai estudar justamente essa nota da Irene, né, que continua sendo uma referência. Aqui a gente tem a Irene. A Irene começa na Portela como passista, tá, que é a primeira foto à esquerda. A foto do meio, ela dando depoimento em 2017 para o programa Memória dos Portelenses, e a foto à direita é o dia que ela, em 1969, ela ganha um concurso para ser primeira porta-bandeira da escola, né? Então é a foto desse dia. Sobre as considerações finais do meu trabalho, eu coloquei alguns pontos, né, sobre a relevância de interação dos departamentos culturais com outros setores da escola de samba para a diversificação e difusão dos acervos, né? Como eu falei anteriormente, os departamentos culturais ainda são relegados a um local, não só fisicamente, mas até mesmo na hierarquia das escolas de samba, em um local ainda inóspito, desconhecido. Poucas são as escolas que dão valorização, que valorizam, né, esse espaço. Preservação das memórias do samba e de suas manifestações se dá por iniciativa privada. Isso eu aprendi a duras penas também durante a minha pesquisa, né? Todos os acervos que a gente poderia procurar, se comunicar, raramente estavam com as escolas, estavam com as pessoas. E quando se tinha difusão de alguma maneira, algum site, é sempre alguém por iniciativa particular, né, fora dessas instituições que difundem essa ideia, né? Então, eu destaco aqui sites que incluem pesquisas, cursos, debates e até mesmo venda de produtos, né? Então, você encontra vinil de 1970, né, sobre as escolas, até mesmo troféu. Eu já vi gente vendendo troféu de escola de samba. Então, assim, as escolas ainda pouco falam sobre suas memórias, pouco compreendem, pouco abrigam suas memórias, infelizmente. Então, geralmente são iniciativas de terceiros, né, que é amante do carnaval. Em 2021, a ausência do carnaval aumentou a demanda por conhecer a memória das escolas de samba, né? Foi um ano bem difícil, né, por N questões, e para o carnaval não foi diferente. Então, percebe-se um aumento significativo de procuras por site, as escolas começam a fazer lives contando suas histórias, né? Grupos de estudo se estabeleceram, iniciou-se um site, né, chamado Pensamento Social do Samba, em que você consegue transitar, né? Foi um programa, um curso de 3 módulos, é um site também muito interessante para quem tem interesse sobre carnaval, né, para quem gosta do tema, que fala justamente desse lado social, cultural do samba, né? Então, a partir desse programa, né, tem página no Instagram, tem site, e sempre divulga um curso sobre o tema. Então, iniciou-se uma plataforma pedagógica, vamos dizer assim, sobre esse tema. Foi um ponto muito importante, inclusive foi fundamental para a minha pesquisa. Especificamente para arquivologia, enquanto campo de conhecimento, que é a minha área de atuação de trabalho, é mais uma área que requer reflexão para pensar e tratar os registros das escolas de samba. Não tão atrelada a teorias tão amarradas, né? A arquivologia é uma tradição muito aplicada em âmbito de Estado, né? Trabalha muito com a burocracia, né? Às vezes com conceitos muito rígidos, e quando a gente tenta aplicar isso numa vivência de escola de samba, a gente vê que não pode ser tão assim. Então, a gente tem que se adequar, né? Tentar aplicar os conceitos, né? Não perder a essência dos conceitos, mas se adequar à realidade desses acervos. Então, se desgarrar um pouco dessa cristalização teórica, né? Como uma forma de organizar e ajudar. Como eu falei, você pode atuar em várias áreas, né? Por último, sobre
as memórias na pandemia, né, eu destaco as perdas inestimáveis de grandes sambistas e torcedores, né, as escolas começaram a atualizar a ponto que os torcedores, né, eram vitimados pela Covid, e os sambistas também, e começou a ter uma aproximação, né, você começou a conhecer algumas carinhas, infelizmente, por esse lado ruim, né, mas você começou a identificar mais quem é aquele público que está ali fiel, né. Uma reconexão dos personagens com as escolas de samba como lugar de conforto, né? Porque todo mundo queria aproveitar aquele momento para assistir a live da escola, estar um pouquinho mais próximo. A gente teve um canal chamado Boi com Abóbora, que reproduziu desfiles das escolas de samba com jurados, com entregas de troféus, no mesmo dia do que seria a exibição original dos desfiles. Então, foi um conforto bem interessante. E o fortalecimento das redes sociais das escolas de samba com a disponibilização de parte dos seus acervos. Até então, pouquíssimas escolas de samba tinham seus acervos à disposição. Então, a pandemia também criou um alerta em relação a isso. Eu vou passar só um videozinho. Queria agradecer a vocês, né? Vou deixar meu e-mail. Quem tiver interesse também no tema, por favor, só me procurar. Queria só passar um videozinho para vocês da Irene bailando, né? Para dar um pouco de energia e alegria para o dia de vocês e para a vida, tá? Obrigada a todos. Vocês estão conseguindo ver? Me avisem. Sim. Tá. Sobre a proteção do Dentro de alguns minutos nós teremos a opinião dos nossos companheiros que formam o júri especial da Rede Globo, já abordando o tema, o quesito fantasia. Enquanto isso, amigo telespectador, vamos chegar no recinto de outra escola, que é o Império da Tijuca. Por incrível que pareça, apesar dessa proximidade absoluta, essas duas... exibição do mestre Sala e porta-bandeira. Em julgamento agora para júri oficial da Rio Tour. Mestre Sala, Robertinho, porta-bandeira Irene. Olha com que orgulho a Irene carrega a bandeira do Império. Hoje estou cheio de desejo, é motivo de desejo, e de centralidade. Vem meu bem, vem meu bem, sente no meu astral, que legal. Hoje estou cheio de desejo, quero te cobrir de beijos, e de centralidade. Eu quero Bom, pessoal, era isso. Obrigada mais uma vez e estou à disposição para quem tiver alguma pergunta. Obrigada por tudo. Bom, boa tarde a todos. Se alguém quiser utilizar o microfone e a câmera para fazer perguntas para a Camila, podem ficar à vontade, tá bom? Boa tarde, Camila. Acho que a Esté levantou a mão, a Esté vai perguntar, depois eu tenho uma pergunta também. Esté?
Oi, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, pode falar. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de ficar sabendo um pouco do seu trabalho. É muito bonito ver você falando sobre ele, porque demonstra que teve muito carinho na pesquisa, no trabalho. E eu acho que fica muito mais bonito quando a gente faz uma coisa que a gente sente carinho, sabe? Que tem esse apreço. A minha pergunta que eu achei interessante é o seguinte: às vezes no acervo tecnológico e científico a gente vê uma espécie de canibalismo, porque se usa muito das peças antigas para fazer novos instrumentos, novos aparelhos. E eu fiquei pensando, será que nas fantasias, nas indumentárias, nos carros alegóricos, também tem esse tipo de canibalismo? Algumas peças são usadas para carnavais futuros? Pois é, obrigada pelos elogios. Sim, é muito comum, até pela dificuldade de recursos, né, das escolas de samba. E isso é uma tendência, desde o grupo especial até os grupos, né, dos outros níveis, todos os sentidos. Tanto é o que acontece. Quando você desfila pela ala da comunidade, que você não paga a sua fantasia, né, que você vai todos os ensaios, enfim. Quando você acaba o seu desfile, já tem um carro da escola, um caminhão para pegar a sua fantasia e levar, que possivelmente vai ser reaproveitado. E o que as escolas do grupo especial fazem também é que, acabando o carnaval, né, depois do julgamento, elas oferecem parte desse trabalho, né, desse material para as escolas de outros acessos. Então, tem escola do acesso que se monta a partir desse acervo do carnaval de uma escola de grupo especial. Principalmente quando o enredo é similar, mas às vezes o enredo nem é similar, e aí é o talento, né, dos artistas mesmo que consegue transformar isso. Mas funciona muito assim. Uma outra dúvida rapidinho que me passou é um texto que eu li há um tempo atrás do Luiz Antônio Simas e do Fábio Fabato, que se chama Para Tudo Começar na Quinta-feira, o Enredo dos Enredos. E aí fala um pouco sobre como num período muito... Oh, meu Deus, meu gato subiu aqui. Num período muito nacionalista, muito fanista, as escolas de samba elas eram meio que usadas no intuito de pedagogia e tudo mais, sendo que toda essa cultura africana, toda essa história era rejeitada. E aí, lendo esse texto, eu li uma frase que foi bem gritante para mim, bem chocante, do radialista Silvio, eu acho que é Monreal, que assim que se pronuncia o nome dele, que ele fala: uma maneira inteligente de livrar o nosso povo das ideias africanistas que lhe são impingidas. E aí você falou sobre o acervo que tem, dos jornais, os recortes de jornais, os cadernos, eu fiquei pensando se tem algum registro desse período. Tem sim. Na verdade, as escolas de samba, como qualquer outro movimento social, ela vai se adaptar à sua era, né? Então, o carnaval, como a gente entende hoje, com toda essa gama de investimento e com todo esse dinheiro, nem sempre foi assim, né? Então, o que as escolas vão fazer? Elas vão sobreviver de acordo com o seu período. As escolas de samba, principalmente as mais tradicionais, né, as mais antigas, Mangueira, Portela, né, depois, posteriormente, Salgueiro, foram fundamentais na difusão do nacionalismo proposta pelos governos, principalmente o governo Vargas, né, até mesmo pela ditadura militar de 64. Né? Então, as escolas de samba eram onde as pessoas se misturavam, era onde as pessoas dançavam e ali, por algum momento, pelo menos durante aquele período, esqueciam de seus problemas, né? O que todo mundo, se você vai numa Sapucaí, eu estou aqui para me divertir, para extravasar. E não era diferente. Só que também, nas palavras do Simas, era um momento também em que a escola, com o som dos seus tambores, também conseguia manifestar sua identidade, né? O toque do tambor africano é uma maneira dele se manifestar. Às vezes ele não está cantando, né? Ele está cantando outro samba, fazendo referência, vamos dizer, a um período ditatorial, mas o toque do tambor dele aí, ele está referenciando seus deuses e seus orixás, né? A sua cultura. Então, a escola de samba você consegue transitar muito bem, negociar, né? Que é uma palavra que a gente usa o tempo todo na vida, e com as escolas de samba não é diferente. Eles o tempo todo negociam a afirmação de sua cultura e sua tradição.
né? Então, elas foram utilizadas também como instrumento de reforçar esse nacionalismo, né? E agora, mais do que nunca, né, a gente tem esse emblemático enredo da Mangueira de 2019, que ultrapassou a Sapucaí e virou uma camisa política, né? Virou quase a nova música que a época da ditadura era dada ao Geraldo Vandré, né, para falar da democracia. Esse enredo de 2019 da Mangueira, de História para Ninar Gente Grande, ele é tocado em todos os lugares, em todas as passeatas, as últimas passeatas, ele estava ali presente. Então, as escolas de samba o tempo todo estão nessa toada. Agora, voltando, né, a gente percebe dos anos 2016, 15 para cá, uma pegada mais social, né, voltando, né, a sua pegada social, né, transitório, né, tem momentos, e ela começa aí na origem, no popular, cantando o dia a dia das pessoas, depois ela vai para uma fase comercial, que ainda é muito presente, mas muito pela questão dos patrocínios, né, e depois agora ela retoma numa nova fase, não de uma maneira geral, mas grande parte das escolas estão com essa preocupação. Vide o número de enredos com referência à afro que a gente já vai ter para o Carnaval de 2022. Quem tiver interesse, porque todos os enredos já estão definidos. A gente está em fase agora de escolha de samba, mas os enredos já estão definidos. Se vocês pegarem a escolha, né, os temas dos enredos para 2022, vocês vão ver que grande parte ou são personalidades referentes, que têm grande referência na pauta social, ou são enredos que tratam de pautas sociais. Então, as escolas de samba estão o tempo todo nesse caminho, né? Negociando a sua sobrevivência e dialogando com a sociedade, né? É um instrumento social. Então, tudo que a gente tem na sociedade, a escola de samba também vai ter. Mas é bem isso mesmo. Tá ok, obrigada. Obrigada a você. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu acho que a Lúcia levantou a mão. Lúcia, pode perguntar, você está na fila. Bom, eu também queria, né, elogiar a Camila, né, foi muito interessante essa oportunidade da gente ver no detalhe, né, o dia a dia, né, a estrutura. Eu vou te perguntar mais sobre essa parte de estrutura organizacional que você falou que no início você foi pesquisar, né, os eventos, para ter essa visão do todo, né, fazer um trabalho, né, com gestão, você tem que conhecer todo o escopo, né. Eu achei muito interessante a forma como você foi abordando vários eventos, várias coisas que tinham, tem muita coisa, né, fiquei assim muito... Eu morei em Marechal, que era perto de Madureira, né, então a gente tem esse carinho, né, pelas escolas mais próximas também, né. Então, me fala só um pouquinho, como é que você viu que tinha, como é que você começou a tentar ver essa parte mais organizacional para poder você fazer o seu trabalho? Tá, primeiramente, como eu falei, o acervo era imenso, né? Uma das poucas escolas que você consegue ver quando joga num site de busca, por exemplo, Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, né, sites mais básicos assim, de pesquisa, ou o próprio Arquivo da Cidade. Se você jogar a palavra Portela, você já tem alguma coisa, né? Então, eu já comecei por aí. Nossa, a gente tem muito material de tudo. E aí, foi uma preocupação que eu tive com a Cuca. A Cuca foi minha orientadora, né? Eu falei, Cuca, é muita coisa. O que a gente vai fazer? E a gente não contava com pandemia, né? O meu mestrado foi em 2019. Então, de 2019, eu ainda estava fazendo disciplina. Final de 2019, que eu comecei a falar, vamos começar essa pesquisa, porque, né, eu qualifico em 2020. Nem imaginava, enfim, tudo isso que a gente está passando. Então, assim, eu já tinha essa dificuldade, porque a gente não tem nada muito marcado, né? Eles tinham algumas reportagens, mas, como eu falei, com aquele olhar ainda voltado para a visão do jornalista sobre a escola de samba, né? E pouco eu tinha sobre o sambista falando dele mesmo, que era uma coisa que eu queria, né? Foi aí que eu me aproximei bastante do Museu de Samba, que é esse lugar em que a gente consegue ouvir o sambista, né? A voz do sambista, o que o sambista fala sobre isso, né? O que repercussão tem sobre esse sambista. E eu comecei a tentar ver esse choque. Como eu já tinha essa referência do Departamento Cultural da Portela a partir de 2013, eu também procurei ver o que eles tinham de acervo por lá para tentar nortear minha pesquisa. Tá? Então, esse contato com o Departamento Cultural da Portela foi fundamental, porque eles me sinalizaram, tem alguma coisa na Liesa, tem alguma coisa que a gente tem aqui, mas a gente não tem muita coisa, porque a gente não tem espaço.
tem uma coisa na casa do componente tal. Por que acontece? Esse acervo ele é tudo fragmentado. Eu falo esse acervo do Departamento Cultural da Portela, mas tem coisa do acervo que está na casa do componente do Departamento Cultural, porque a escola não tem espaço. Então, você tem que ainda negociar com essas pessoas, né? O problema que a gente tem muito grande também no samba é que as pessoas, às vezes, vão pesquisar o tema, se apropriam dos acervos e as pessoas, os donos, nunca mais vêm. Então, às vezes, tem um receio, né, das pessoas disponibilizarem. Mas você vai só ver mesmo? Não, vou ver na sua frente, eu vou fotografar na sua frente. Se você quiser, eu vou na sua casa, assim, desespero, né? A gente, no meio da pesquisa, a gente fica desesperado. Então, a gente tem esse entrelace. Sobre a organização da escola, o que facilitou é porque eu já tinha uma aproximação com a Portela, né? Eu já era torcedora, então eu já sabia mais ou menos os eventos que tinham. E, fundamentalmente, a existência do Walter, esse meu amigo de turma, ser no departamento cultural, foi fundamental para mim. Porque todo esse material que eu trouxe de exposição, da Irene, eu consegui com ele. Então, assim, foram os caminhos que foram entrelaçando, mas não é fácil. Se você chegar hoje numa escola de samba e pedir para ver um acervo, dificilmente alguma escola vai conseguir te ofertar. Então, assim, independente de pandemia, esse processo já seria complicado, né? Então, é mais uma vez para reafirmar quanto que está faltando disso nas escolas. E hoje, eu acho que a pandemia deu esse alerta de falar, gente, o que a gente tem para falar sobre nós? É só desfile? É também desfile, mas o que tem além do desfile, né? E as pessoas começaram a captar essas informações. Mas, basicamente, a saga foi essa, de tentar me apropriar do que eu já tinha sobre a escola, do que eu já conhecia de rotina, mas, por exemplo, eu não sabia que teve uma... eu esqueci de falar do evento importantíssimo, gente. Em 2019, o Departamento Cultural da Portela promoveu a Fli Portela, que foi a primeira feira literária das escolas de samba, tá? Foi um sucesso gigantesco, infelizmente, por conta da pandemia. Em 2020 não teve. Esse ano eles estão com a proposta de fazer online. Provavelmente deve ser no mês de novembro, mas não está confirmado. Qualquer coisa eu compartilho com a professora Cuca também e ela divulga para vocês se o evento for confirmado. Mas, assim, foi um marco importantíssimo, porque misturou literatura, dança, publicações, teve rodas de conversa, exposição de arte dos artistas locais. Então, foi uma maneira de juntar realmente a comunidade com a escola de samba, sendo a comunidade ali a protagonista, né? Porque as pessoas foram até a quadra levar o seu trabalho, a sua arte, ou apenas ouvir, né, o que estava sendo produzido pela região. Então, esse evento foi importantíssimo. Então, colhendo essas informações, assim, uma coisa que eu sempre falo, quem for estudar a escola de samba, sempre é muito bem recebido. Todas as pessoas que vocês procuram para alguma informação, eles podem não ter o material, mas eles são sempre disponíveis a falar e compartilhar. Isso ajuda demais também. Ou indicam alguém que vão poder contribuir. Então, assim, tem essas estradas tortuosas, mas é um caminho que ainda precisa de muito desbravamento ainda, né? De vontade, mas é complicado, não é fácil não. Mas o que me ajudou foi talvez essa relação, né, de torcedora. Talvez se eu tivesse analisado outra escola, não teria conseguido material ou entrar tão a fundo nessas questões. Mas quem tiver interesse e quiser contato, as escolas estão abertas a isso. Elas só precisam despertar um pouco mais, mas tem sempre pesquisador em volta, tem sempre alguém interessado. Os acervos nem tanto, né? A gente só percebe que tem problema de acervo na escola quando a gente vai procurar alguma informação que a gente joga no Google e não tem. E a maioria não tem, né? E a partir de agora, né, com esse trabalho também do Museu do Samba, as escolas estão começando a produzir esse material, né? Estão capacitando os agentes culturais, principalmente tem um elo importante com os departamentos culturais e Museu de Samba, que justamente começa a incentivar esse tipo de postura de identificação, de salvaguarda, de armazenamento, mas ainda tem muito problema com estrutura, né? E o investimento sempre é para o desfile, sempre o investimento maior será o desfile. Então, é difícil negociar às vezes. Obrigada, hein? Adorei. Camila, eu vou fazer um comentário, eu não sei se não é bem uma pergunta, mas é um comentário. Aí,
primeiro, mais uma vez, parabéns aí pela sua pesquisa, que eu tive a oportunidade de ler, enfim, na época da banca, que a Cuca passou, compartilhou também com quem era suplente da banca, então eu tive acesso à leitura do seu trabalho, assim, muito, muito importante a sua temática. E eu queria que você, de repente, fizesse um comentário a respeito desse acervo, né? Você falou da marginalização da cultura, enquanto a demora desse reconhecimento, enquanto dessa materialidade de toda essa produção também, tanto material como fonte para a produção de conhecimento, né? Da organização produção de conhecimento. E o que me chamou a atenção, dois aspectos que são, assim, importantes. A questão dos acervos pessoais, né, essa rede de relações, e a questão da afetividade como uma categoria, porque acredito que é através dela que você conseguiu acesso à Dona Irene, e aí sim trabalhar essas questões de memória em relação a essa documentação que você queria, nessas informações. E depois sobre novas metodologias, que achei muito importante o seu comentário. Você tem a área da arquivologia, né, e como que, na sua opinião, é necessário repensar algumas metodologias, alguns conceitos em relação à preservação dessa documentação, e aí incluindo toda a tipologia. E o outro aspecto a respeito eu penso mesmo no campo da conservação e da restauração, como área de conhecimento. Também vai ser necessário usar algumas metodologias e que, de repente, reformular, pensar, propor novas metodologias. E para finalizar, me chamou a atenção também a questão da temática de cotas. Eu estava olhando na madrugada o seu texto, que era, acho que 3 da manhã, então eu lá lendo, e de repente vem essa afirmativa, que era a que eu já suspeitava nas minhas investidas empíricas, a relação com as cotas e as temáticas. Aí comentei com a Cuca, aí ela, não, Ana, ela sim tem essa ciência, e que para mim foi muito importante ter tido essa leitura e essa sua escrita, essa sua percepção em relação às cotas e às temáticas, a escolha das temáticas, né? Que é um trabalho que vai precisar ser feito, eu acho que em todas as áreas. Nós vamos aí para ano que vem, completando 10 anos de cota, lá no caso o FRJ, acho que o UERJ tem mais, que foi a primeira, se eu não me engano, foi a primeira, né, no Brasil, a UERJ, das universidades públicas. Aí queria que você fizesse um comentário a esse respeito, e parabéns aí pelo seu trabalho, que é fantástico, muito bom mesmo. Metodologicamente, enfim, tudo. Bom, sobre o acervo pessoal, obrigada, Ana, obrigada, você gentilmente também topou fazer parte da minha banca, então, nossa, sem palavras, obrigada mesmo por acreditar. O acervo pessoal foi o seguinte, eu não esqueci de sinalizar, porque agora eu estou iniciando um projeto com o Walter para a gente tratar esse acervo da Irene, tá? Porque durante a pandemia, infelizmente, a gente não conseguiu tratar esse acervo, né? A gente tem 2 caixas box disponíveis com imagens, né? Com recorte de jornal, com algumas fotografias, alguns prêmios da Irene. E eu estou mencionando isso porque um episódio que marcou, inclusive, a organização, do acervo da Irene, foi esse rompimento com a escola em 2007. Ela relata, né, nos depoimentos, nas entrevistas, que em 2007, quando ela sai da escola, né, magoada pela questão da camisa, né, de terem dado uma camisa que não coubesse nela, ela se livra ela queima o acervo, grande parte do acervo dela ela perde. Ela se desconecta com a escola de uma maneira. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante, né? Então, a mesma afetividade que levou a Irene a guardar aquelas informações, em montar, segundo ela, sem intenção, este acervo, né? Que isso é uma outra coisa que conceitualmente, né, é discutível. Ela quer se desfazer daquela memória, daquela escola. Então, quando ela volta para a escola, pelo depoimento do Memória dos Portelenses, ela fica desesperada. Mas
eu tinha mais coisa, eu só estou te oferecendo isso, mas tem muito mais coisa. E isso foi despertado também pelo trabalho que ela acompanhou aqui no Museu do Samba, né? Que ela viu que o material era disponibilizado, que as pessoas iam até lá pesquisar depoimentos, as obras. Então, assim, esse trabalho com acervo pessoal é magnífico, porque você entra na vida da pessoa, né? Um personagem. Eu não conhecia a Irene, ela foi me apresentada, né, pelo Walter. E ela, na mesma hora, falou: não, você pode olhar o que você quiser, o acervo está aí. Mas o que vocês vão fazer? Engraçado, outro ponto também fundamental, porque assim, ela não tem projeto para aquele acervo. Eu não sei, você tem alguma coisa em mente? O que você quer? Você quer que vire um livro? Uma exposição? Eu não sei. Eu só sei que o que vocês fizeram com ele, para mim, vai ser bom, porque estava na minha casa parado. E eu vou marcar meu nome na história da escola e vou botar meu nome enfim, no mundo, né? Para as pessoas que têm interesse sobre isso. Então, assim, um dos prazeres, e um outro prazer, né? Porque a Irene está viva, né? É difícil, a gente acha acervo pessoal, estuda a vida da pessoa e a pessoa não está aqui, né? Então, assim, a riqueza de ter trabalhado com o acervo pessoal da Irene está nisso também, mas a gente tem um projeto futuro, já está escrevendo, para ter um produto do acervo da Irene. Sobre a questão de metodologia, a arquivologia tem um conceito muito básico, né? Assim, muito básico no sentido de dizer fundamental, que é o da organicidade, que é o da integralidade, que numa escola de samba, e digo até em grande parte dos acervos, é impossível você garantir integralidade. Eu estou falando de um movimento social que foi perseguido desde sua origem, um movimento social em que as pessoas basicamente se comunicavam pela oralidade, pouco pela escrita, né? E que as pessoas que detinham a escrita lá no início do movimento colocavam suas percepções e não eram seus personagens. Então, o que a gente tem de registro é muito, às vezes é pesado, né? Ainda é preconceituoso, ainda é muito limitado, porque as pessoas não mergulham a fundo, né? Acima desse tipo de conhecimento, a ponto de não reconhecer que o que é feito ali dentro é passível de conhecimento, né? Ambas as áreas. Então, a ideia de transitar por essa metodologia se desgaste, entre sem essas amarras e tente entender o que você pode fazer. Você vai tentar criar uma lógica? Vai tentar criar uma lógica de organização. Você vai olhar o período, você vai olhar o que cercou esse período à volta. Mas você não vai conseguir, por exemplo, por exemplo, uma coisa que eu não consegui um desfile da Irene pela Portela, porque eu não tenho registro dela de 69 a 76 dançando. Eu tenho fotografia dela com a roupa, mas ela dançando, os vídeos que eu passei, eu só consegui a partir de quando ela já foi para a Imperatriz, em 77. Então, assim, foi uma coisa que me deixou bem triste. Falei, poxa, eu queria tanto ver a Irene dançando com a bandeira, mas futuramente ela já conseguiu fazer isso, que fizeram futuramente, desculpa. Em 2018, ela desfilou com a Lucinha Nobre, que é a atual porta-bandeira, na escola. Mas aí é um registro que eu não consegui acessar lá na quadra, mas eu sei que tem, né? E uma coisa que eu não acompanhei. Mas eu acho que a gente tem que... lógico que a gente não vai se desprender de todo o conceito, porque senão também a gente não consegue fundamentar a pesquisa. Mas eu acho que a gente tem que entender que é um universo que tem suas particularidades, e se você ficar presa à formalidade daqueles conceitos àquela época, você não vai conseguir transmitir o que tem por ali, né? A interpretação daquele fato, que muitas vezes a gente nem consegue, né? Porque é muito subjetivo. Eu olhar a camisa de 2007 da Portela, para mim, ela não tem significado nenhum, mas para a Irene representou aquele documento ali, representou a ruptura dela com a escola, né? Então, assim, são e eu acho que o mais importante é a gente trazer essas visões, né? Porque às vezes quando a gente monta lá, faz a descrição de um fundo, por exemplo, para você definir como fundo, segundo a teoria, você tem que ter um registro jurídico para entender aquele grupo de documentos como fundo. Eu vou chegar para a Irene e falar, olha, Irene, eu não posso classificar o acervo como fundo de arquivo, porque você não tem uma classificação jurídica. Ela vai falar, mas como assim? Né? Então, tem certas coisas que a gente não tem como, né? Isso é negociável.
Sabe, eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer. E essa história de todos, da grande parte dos acervos que são de movimentos sociais que estão aí, né, na academia, divulgados. Então, é uma marca. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente também tem que ter. É o bom senso misturado com a possibilidade de você ter um objeto de estudo, não nem tanto de um lado, nem tanto do outro, mas é importante. E outra coisa, está vindo uma nova geração de pensadores sobre as escolas, então novos conceitos estão surgindo. Então, onde é que está esse pessoal? Né? Hoje eu não encontro nenhum que fale da arquivologia sobre. A gente tem muito sobre movimentos sociais, mas sobre escolas de samba a gente não tem. Então a gente vai ter que fazer novos conceitos. Eu acho que falta isso, né? É esse olhar, assim como na política de cotas a gente vê um aumento de temas que falem sobre escolas de samba, isso aí não tinha. Então as pessoas tiveram que reinventar e estudar esses temas para serem trazidos, né? Eu acho que o movimento é esse. Não tem como, ou você se abstém de estudar aquilo, porque tá fora do molde, ou o molde vai ter que se adaptar. Olha, tem essa visão também sobre isso, que também eu posso abordar e é interessante. Né? É muito mais interessante eu explicar arquivologia para a Irene em cima do acervo dela, do que trazer talvez um conceito amarrado, que ela vai falar, não, isso aqui, quem sou eu para dizer para a Irene que aquilo ali não é um fundo, não é um arquivo? Não sou eu que vou dizer isso a ela, né? E o fascinante dos acervos pessoais é isso. Eu acho que os acervos pessoais, o fascínio está é no dia a dia, né? Porque não é aquele documento programado, talvez, para falar, vou deixar para a posteridade. É um registro que, a princípio, como é que eu vou dizer, corriqueiro, e que acaba se tornando uma fonte de pesquisa através dela. E a gente pode ver, por exemplo, a transição política da Portela, entre a saída de um presidente, até então, da comunidade, para a entrada dos bicheiros. Eu consigo ver isso pelo acervo da Irene, porque ela participou dessa transição. Né? Eu tenho, por exemplo, um movimento da mudança quando o ensaio da Portela saiu da Rua de Madureira, na década de 70 a gente tinha um ensaio humorístico em Botafogo. Como é que foi a repercussão? Eu consigo ver através do acervo da Irene, porque ela era a porta-bandeira da Portela à época, entendeu? Então são essas pequenas nuances que a gente pode, com toda certeza, eu não digo nem como licença poética, eu acho como produto substancial mesmo, que vai formar novos parâmetros, e por aí vai. Concordo. Eu acho que tem mais uma pergunta, se eu me perdi, você me lembra aí. Eu já falei, né? Por favor, eu acho que é isso, sim, concordo concordo com as suas considerações, perfeito. Parabéns aí pelo trabalho, você, Cuca, pela orientação, e que você continue, né, precisamos. Obrigada a todos, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Também. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não. Vou, então, ingressar no encerramento. Agradecemos a palestrante Camila Rodrigues de Souza por aceitar o convite para este encontro e pelo excelente debate, que foi realmente, assim, fantástico, pelo menos para a gente que, pelo menos no nosso curso, a gente ainda não havia visto nada nessa área. As professoras Maria Luísa Soares e Ana Paula Corrêa de Carvalho por coordenarem e organizarem e nos proporcionar este encontro do curso de graduação em Conservação e Restauração. A comissão organizadora deste evento, Anne Stephanie Merino, Carolina Kram-Lewandowski e eu, Fernanda. Deixamos aqui o nosso e-mail. Caso vocês tenham perguntas ou sugestões, podem encaminhar para a gente. Se tiver também alguma coisa para encaminhar para a Camila,
e vocês não tiverem anotado o e-mail dela, pode encaminhar para o nosso, que a gente reenvia para ela. Muito obrigada a presença de todos. Passo a palavra, então, para Ana Paula para encerrar o evento. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Camila, né, por ter participado, compartilhado com a gente a temática, que é importantíssima, né, e convidá-la a voltar mais vezes, que é uma temática que pode ser abordada por vários ângulos, deve ser abordada, né, enfim. Muito obrigada mesmo, Camila, gostei. Muitos meus estudantes também, né, como a Fernanda falou, pela primeira vez no curso, a temática é apresentada e tem muitas possibilidades de interdisciplinaridade, área da preservação, principalmente. Eu vou passar a palavra à Cuca para fazer as considerações finais da nossa aula de hoje, da nossa mesa. Cuca. Eu gostaria realmente de agradecer a Camila, foi um belíssimo encontro, né? E agradeço por ela ter realmente levado a bom termo toda essa pesquisa e trazer para nós nessa forma tão fluente. Então, Camila, foi um prazer trabalhar com você e nós estamos à disposição para dar continuidade a essa proposta. Esperamos que você possa ter, de alguma maneira, contagiado, como me contagiou na sua proposta inicial, né, como contagiou a Ana Paula, enfim, que possamos ter aí, formarmos um bloco, né? Um bloco para sairmos em defesa dessa nossa memória. Muito obrigado, Camila. Parabéns. Salve. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, por compartilhar essa experiência. E Bloco Escola de Samba, estamos aí. Será um prazer contribuir novamente. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada, Cuca, mais uma vez, Ana Paula, todo mundo que está aqui. E estamos aí. Precisarem, só entrar em contato. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, Camila. Nos vemos no próximo encontro. Obrigada, Fernanda. Obrigada a vocês. Um abraço.